Boa noite não, né? Boa tarde. Boa tarde, vereadora Ana Lúcia, vereador Diego, secretário Guilherme, a todos que aqui estão nos acompanhando presencialmente. Quero já cumprimentar e convidar para sentar às mesas aqui dos vereadores aqui embaixo, a Heloísa Castro, coordenadora das ações culturais da Secult, a Ellen Pereira, coordenadora do Sistema Municipal dos Museus da Secult, e também a Laís, membro do Conselho Municipal de Cultura. Por favor, senta aqui nessas cadeiras aqui. Mas, Laís, senta aqui como convidada de honra, só para sentar aqui com a gente, tá bom? Não vai ser questionada, só para estar junto conosco na reunião. E também a todos que nos acompanham de forma online. Uma boa tarde, declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa, 19ª legislatura, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Declaro como secretária DOC a vereadora Ana Lúcia e passo para ela para as leituras e votação da ata da... Opa, calma aí, dona Ana Lúcia, hoje eu troquei tudo aqui, vamos voltar lá. Primeiro nós vamos fazer a leitura e votação da ata da reunião anterior, coloco em discussão a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Não tendo, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Agora sim, passo a palavra para a secretária DOC, vereadora Ana Lúcia, para a leitura do expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Diego, secretário Guilherme, demais integrantes do Conselho e da Secretaria de Cultura, a quem nos assiste aqui ao vivo e também a quem nos acompanha pelos canais da Câmara. Temos somente uma leitura, presidente, justificativa de ausência do vereador Neto Peters. Venho, através do presente, justificar minha ausência na reunião extraordinária de Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Desporto, do dia 22 de 11 de 2021, por motivo de doença. Está lido, presidente. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Então vamos agora para os procedimentos sobre a matéria de competência. E hoje vamos ter a discussão a respeito do Plano Municipal de Cultura e também a respeito de uma moção que recebemos na Comissão de Educação e Cultura do ex-presidente do CMPC, o Alceu Betti, onde ele questiona a falha das operacionais do SINDEC e recursos aplicados na cultura que comprometem a subsistência do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura e o Fomento Cultural. Para falar um pouco sobre o SINDEC, eu vou passar a palavra ao secretário Guilherme, que vai estar explanando sobre esse assunto. Secretário. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Ana, vereador Diego. Boa tarde aos meus colegas de Conselho e de Secult. Boa tarde a todo o público que nos acompanha, Bolshoi, enfim, todo o público que acompanha também pela TV, pela internet. Obrigado pela oportunidade de a gente poder se manifestar em relação a isso. O SINDEC é o nosso principal instrumento de fomento à cultura da cidade e eu diria que ele era até alguns anos atrás até maior que o próprio edital estadual de cultura, então ele é realmente um edital importante para a cultura de Santa Catarina. Toda casa, todo imóvel, tudo que tem 16 anos, né, uma construção com 16 anos, ela já precisa de algumas reformas, ela precisa de algumas adequações, mas a gente então entende que teve alterações que geraram alguns incômodos, né? Porém, e aí eu não posso falar pelo Conselho nesse caso, né? Embora eu seja membro do Conselho, mas também não sou representante dele, porém, algumas pessoas que, quando nós lançamos o edital, reclamaram, essas mesmas pessoas, em momentos depois, elogiaram. O que aconteceu? E aí, de novo, a outra parte não está aqui para falar o que eu estou, para contestar eventualmente o que eu esteja falando, mas nós tivemos algumas alterações bastante relevantes na condução do SINDEC neste ano. Eu acredito que sejam todas alterações para melhor. É óbvio que tem
detalhes que a gente mudou e que não deu certo, alguma coisa assim que a gente testou e não aconteceu da forma que a gente entendia que deveria ter acontecido, e que já estão sendo buscadas alterações. Mas eu queria destacar aqui, presidente, por exemplo, pela primeira vez em 16 anos, nós fizemos a possibilidade de diligências no processo. Então, nós tínhamos antes uma situação bastante ortodoxa em relação à documentação. Então, se faltasse uma assinatura ou se faltasse uma palavra determinada em algum lugar, ou uma página, ou um documento X, ainda que esse documento fosse público, como, por exemplo, CNDs, a gente desclassificava o projeto. Desde este ano, nós estamos diligenciando os projetos, ou seja, nós diminuímos a burocracia e aumentamos a possibilidade de aprovação dos projetos. Trouxemos mais gente para o jogo. Então, faltou um documento X. Nós chamamos o proponente e dissemos, olha, você não colocou o documento X, você tem 3 dias para colocar. Antes era desclassificado. Agora ele tem a oportunidade de arrumar. De novo, ele mandou o documento X que tinha faltado, mas mandou errado. A gente chama mais uma vez. Então, todos os projetos eles podem passar por 2 diligências, né? Seja de informação, seja de documentação. Isso é uma inovação que aconteceu esse ano, que diminui a dependência de muitos produtores culturais de contratarem pessoas para escrever projetos para eles. Isso é uma situação que faz parte, né? Todo o Brasil tem produtores, pessoas que escrevem projetos para terceiros, são remunerados para isso. Porém, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de eliminar a necessidade deles. Eu quero contratar uma pessoa para escrever meu projeto porque eu estou sem tempo, porque, ok, você pode contratar, mas não que seja tão burocrático a ponto de que só com uma pessoa eu consiga aprovar meu projeto. Hoje de manhã eu estive na casa da avó Joaquina, lá no bairro Ulisses Guimarães, e me foi reportado assim, dificuldades que tinha. Olha, eu pago muito caro para escrever um projeto, mas agora não precisa mais pagar. Você tem aqui na sua entidade estrutura de assistência social, de psicólogo, enfim, essas pessoas podem mandar um projeto. O que eu preciso? Que ele seja claro. O que você vai fazer, para quê, quantas sessões, quanto vai custar. Ele não precisa estar bem redigido, com as melhores palavras, ele não precisa ser um projeto robusto em termos de escrita, ele precisa ser claro. E se ele estiver dentro dos critérios que estão sendo avaliados, ele vai ser aprovado. Se estiver faltando alguma coisa, a gente vai chamar para corrigir, né? Então, isso é uma inovação que traz para dentro, especialmente as pessoas mais simples, as pessoas que têm mais dificuldade de escrever projetos, porque elas vão poder ser orientadas em relação àquilo que esteja faltando. E outra inovação importante também de se destacar é que nós inserimos nesse ano um peso inédito para projetos executados em bairros de alta vulnerabilidade social, né? O que inclui especialmente a Zona Sul, né? E também os bairros mais afastados das demais áreas, como, por exemplo, Vila Cubatão, como a própria região do Rio Bonito, como a própria região do Aventureiro, o Morro do Meio, enfim, os bairros que no ranking tem mais. Como é que nós fizemos esse ranking de vulnerabilidade social? Nós fizemos uma razão entre pessoas inscritas no cadastro único versus moradores. Então, se nesse bairro tem 10 mil moradores e 2 mil pessoas inscritas no cadastro único, tem 20% da população que depende do cadastro único, ou seja, está inscrita em programas de assistência. Então, nós fizemos essa razão para estabelecer quais são os bairros mais vulneráveis, e os bairros mais vulneráveis, projetos executados em bairros mais vulneráveis, pontuam mais. Algumas dessas inovações geraram alguns desconfortos, né? Então, eu de novo, não posso falar por quem assinou essa carta. Uma crítica que eu fiz a essa carta, enquanto membro do Conselho, é que ela não passou pela... nós não fomos consultados em relação à redação dela. Tem algumas informações aqui que não são verídicas, por engano de digitação, enfim, mas aí, quando você lê, fica confuso. Eu não sei se você vai fazer as perguntas que estão aqui para eu poder responder, ou posso... Secretário, o senhor fica à vontade, tem no final aqui essas 4 ponderações, né, que o ex-presidente colocou. Se o senhor quiser explanar, fique à vontade. Eu vou ser um pouco mais direto aqui. Ótimo.
Então, eles falam aqui, né, que os recursos aprovados por lei destinados aos projetos culturais aprovados sejam depositados na conta do Fundo Municipal de Cultura, como prescreve a lei, e eventuais recursos não utilizados permaneçam no fundo para uso da Secult, fiscalizada no uso pelo CMPC. De fato, isso seria uma mudança importante, ela é alheia, né, à Secult, isso é uma questão da Secretaria da Fazenda, e nós já estamos conversando com o secretário da Fazenda, e nós tivemos uma novidade boa nesse ano. Em alguns anos, o recurso destinado, no final do ano, ele sumia porque não tinha sido terminado a tempo o edital. Enfim, esse ano nós fizemos uma portaria conjunta entre a Secretaria da Fazenda, Administração e Planejamento e Cultura e Turismo, destinando para 2023 o orçamento de 2022 relativos ao edital que não foi lançado ainda. Então, de uma forma que a gente não tenha perdas financeiras com o atraso no lançamento do edital. Mas essa questão de depositar no fundo o valor destinado é uma construção que nós estamos fazendo para permitir, de fato, concordamos, achamos que é importante, ainda tem uma questão técnica a ser vencida, mas achamos que é importante, sim, concordamos com essa proposição. E aí, o segundo, que em caso de não aplicação em tempo hábil do valor destinado aos editais deste ano, seja o valor depositado no Fundo Municipal de Cultura e reinvestido no setorial respectivo no ano seguinte, considerando que o recurso é previsto em lei como destinado ao setor cultural e assim deve ser repassado. É o que eu acabei de falar, né? Nós estamos, então, reinvestindo no ano que vem aquele recurso que seria para esse ano e não deu tempo hábil para fazer. 3. Considerando a possibilidade de a administração rever seus atos de ofício, deve ser totalmente anulada a seção 3, artigo 8º do Decreto 49.237 de 2022. Não sei se alguém pode me ajudar a dizer o que é, eu não lembro de cabeça agora o que é esse item. Aqui. Assim, a Comissão de Análise de Projetos, CAP, caberá avaliar e aprovar os projetos do Mecanismo de Incentivo à Cultura, o mecenato, e avaliar e aprovar o relatório de execução final do objeto proposto. Até então, a CAP ela tinha o poder de aprovar também as prestações de contas. A Secretaria de Administração e Planejamento entende que essa competência é do ordenador do recurso, que a CAP não tem a competência para fazer a aprovação final das prestações de contas. Ela pode se manifestar, ela pode ser consultada, mas a decisão de aprovação é do secretário da pasta, depois de ouvida a controladoria do município. Então, aqui é uma divergência de conceito, né? A SAP entendeu que deveríamos fazer conforme existe um regulamento que não está aqui, eu não tenho agora a lei que acontece isso, porém, a SAP tem essa defesa de que essa prestação de contas não compete à CAP, que é a Comissão de Análise de Projetos. Que os editais das próximas edições possam ser avaliados em tempo hábil pelo CMPC, visando a colaboração de quem está diretamente na produção cultural, que não foi feito esse ano. Eu também tenho um pouco de divergência em relação a esse item, tanto na questão conceitual, né, da necessidade dessa aprovação. Claro que é aconselhável e desejável que as coisas sejam discutidas em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura, porém, nós aprovamos os valores, aprovamos as categorias na comissão relativa ao SINDEC dentro do Conselho. De novo, eu sou um mero membro do Conselho, eu não tenho poderes dentro do Conselho como eu tenho na Secult. Nós fizemos o nosso rito, a Secult aprovou e demonstrou na comissão de trabalho do Conselho os valores, e a comissão, que não é presidida por nós, levou isso também para frente, mas isso não é uma competência da Secult apresentar diretamente. Nós apresentamos para a comissão de SINDEC-LOA, né, que é a comissão de SINDEC-LOA, que depois remete isso para o Conselho, e claro, a gente pode apresentar também lá, sem problema nenhum, mas isso foi apresentado para a comissão, que é também aberta, não só aos membros do Conselho, mas também a toda a sociedade. Item 5, que o mecenato de patrimônio seja lançado com urgência e tempo hábil para captação via IPTU ainda nesse ano.
para que não seja inviabilizado por completo, retirando a possibilidade de captação. Isso nós conseguiremos atender. Os projetos do mecenato estão em fase final de avaliação. Nós teremos, na primeira semana de dezembro, provavelmente, o resultado final para a gente poder captar. As empresas, elas encerram ali a sua contabilidade e suas projeções de pagamento de IPTU na segunda quinzena de dezembro. Então, a gente, na primeira quinzena de dezembro, vai se reunir, apresentar o relatório final de aprovações, e as empresas, com base nisso, podem passar a captar. Então, isso aqui a gente vai conseguir atender. De novo, eu só queria, presidente, assim, eu me sinto até um pouco, talvez, desconfortável de estar respondendo sem que as pessoas que assinaram possam ter o contraponto, né? Mas, uma vez que isso aqui foi publicizado, eu faço essa resposta, né? Eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar. O SINDEC precisa passar por melhorias, vai passar por melhorias no ano que vem. Esse é um compromisso do próprio prefeito, falei com ele sobre esse assunto ainda ontem. Vai passar por melhorias. A SAP está numa... e eu quero fazer um agradecimento aqui ao secretário Mafra e à Priscila. A SAP está numa postura consultora, que foi uma coisa que eu sempre defendi. Eu queria que a SAP sempre, que ela me ajudasse, olha, mas vai por outro caminho, aqui é melhor. E a SAP está adotando agora essa postura consultora, ela não está só fazendo, está errado. Então, ela está nos ajudando e tem sido uma construção conjunta que certamente vai resultar num SINDEC melhor em 2023. Obrigado, secretário. Essa parceria com a SAP, para que eles sejam o consultor, né? É muito melhor do que o julgador sim e não, e dessa forma consegue construir com quem realmente está lá na ponta, que no caso são vocês. Vereadora Ana Lúcia, vereador Diego não está, só vereadora Ana Lúcia, alguma pergunta? Eu tenho sim, presidente, obrigada. Secretário, tem algumas perguntas, além dessas aqui, que foram feitas nessa moção, que nos foi dirigida por um grupo que nos procurou no gabinete. Então, se o senhor puder responder, são 5 perguntas também, coincidentemente. Sobre o edital de premiação do SINDEC, esqueci seu nome. A Laís também estava presente nessa reunião, né, Laís? Sobre o edital de premiação do SINDEC em atraso, se o senhor puder responder, que a promessa era para sair em julho de 2022. Uma das dúvidas era sobre o edital de premiação do SINDEC que está em atraso, que a promessa... Queres que eu faça todas? Então, tá. A contratação de pareceristas externos, esse é um item que está sendo bem questionado, porque, segundo essa comissão, esse grupo que esteve nos procurando, os pareceristas hoje estão... Laís, me corrige se eu estiver aqui enganada no que vocês colocaram, que os pareceristas hoje são da própria cidade e estão, né, envolvidos de alguma forma dentro daquilo que se produz e que se fomenta na cultura. Então, há essa preocupação de que sejam contratados pareceristas de fora da cidade. Outro atraso nos encaminhamentos da revisão do Plano Municipal de Cultura, com certeza o secretário vai falar sobre isso depois, né? E sobre a falta de acessibilidade nos editais de cultura. Confesso que esse item, para mim, não ficou claro. Se a Laís puder... Sim. Então, tá bom. Desfaço essa pergunta. E a última é a atual situação do Conselho Municipal de Cultura da Sociedade Civil, com a saída de vários conselheiros, daí não sei se compete ao secretário responder ou se alguém do Conselho, porque impossibilita a participação no edital de fomento. Também é bem polêmico essa questão, bem polêmica essa questão, né, presidente? Secretário, era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Ok, então vamos lá. Em relação ao primeiro item, que é sobre o edital, né, o lançamento do edital, nós recebemos ontem à noite da Procuradoria a devolução do texto do edital e do mecenato de patrimônio e memória patrimônio e memória e museus. Então talvez a minha equipe já tenha acessado
esse edital. Eu não vim preparado para responder essa pergunta, porém ontem à noite voltou da Procuradoria para a SAP, então nós não tínhamos acesso ontem à noite para saber o que a SAP, o que a Procuradoria apontou. Se não veio nenhum apontamento, o edital será lançado ainda essa semana. Se veio algum apontamento, ele precisará ser corrigido naturalmente para contemplar aquilo que a Procuradoria tiver eventualmente apontado. Eu acredito que, se houve algum apontamento, foram apontamentos pequenos, uma vez que essa tramitação ela já é antiga, né, e já está bastante próximo da fase de lançamento, porque a gente já tramitou bastante com a própria SAP. Então, é uma resposta, eu não consigo responder precisamente, mas ontem à noite voltou da Procuradoria a análise do texto do edital e do mecenato patrimônio. Espero que seja lançado ainda essa semana, espero que não tenha tido apontamentos. Em relação ao segundo item, em relação à contratação de pareceristas, é uma coisa que eu também defendo, concordo com o que foi solicitado pelas pessoas que a visitaram. Hoje funciona da seguinte forma: o mecenato é avaliado por uma comissão de avaliação de projetos, instituída em lei, regularmente, que pode demandar ajuda externa quando sentir necessário, e o edital ele é avaliado por uma banca avaliadora, que, idealmente, ela deveria ser composta por pessoas de fora da cidade para evitar favorecimentos, eu sou amigo da Laís, então eu vou ajudar a Laís no projeto dela, ainda que inconscientemente. A gente avaliando assim, isso aqui é legal, eu gosto, isso aqui, enfim. Então, a gente quer evitar. Porém, preciso só deixar claro que a banca avaliadora ela é composta, quando não for externa, quando não for por pareceres externos, ela é composta por servidores públicos. Então, que tem fé pública, né, e que tem na sua função, naturalmente, a exigência de serem isentos, né, e decidirem tecnicamente. Não é o mundo ideal. Estamos tramitando na SAP uma contratação de pareceristas externos. Tá? Eu não estou seguro de que ela estará pronta antes do lançamento do próximo edital, né, mas seguramente é uma demanda também da Secult que nós queremos colocar à frente. Isso acontece em outras cidades, e aqui em Joinville precisa acontecer também, para que, ainda que eu tenha certeza que os nossos servidores sejam isentos na avaliação, mas quando ela é dessa forma, dá margem a questionamentos. Com a banca externa, claro que ainda assim eu posso conhecer pessoas de fora da cidade, naturalmente, mas reduz muito essa possibilidade, né, de questionamento. Em relação ao plano de cultura, a gente vai falar daqui a pouco, né? E em relação ao conselho, de novo, né, eu não sou representante do conselho, sou um mero conselheiro, mas eu posso falar sobre a segunda parte, que é a questão dos conselheiros não poderem submeter projetos. Há uma votação, como é que é o nome, Luísa, do TCE lá, parecer, não... enfim, há uma decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, de 2000, recente, que estabelece a proibição de conselheiros que participaram da construção do edital serem partícipes dele na condição de concorrentes. Particularmente, não concordo, porque os membros do Conselho de Cultura foram consultados em relação a valores e a categorias. Eles não têm uma influência que, digamos, cuja participação seja determinante na aprovação ou não. Porém, eu fiz valer aquilo que a decisão do Tribunal de Contas, ainda que eu discorde, né, e exista uma comissão formada pelo CONGESC, que é o Conselho Estadual de Gestores de Cultura de Santa Catarina, o CONGESC, a FECAM, enfim, estão atuando junto ao Tribunal de Contas para resolver essa questão, né? Nós tivemos, sim, uma evasão de alguns conselheiros do Conselho que pretendiam mandar projetos, como sempre fizeram ao longo desses 16 anos de SINDEC, e aí preferiram sair para não ter esse questionamento.
Eu só quero deixar claro, né, que os membros da comissão de avaliação de projetos, estes não podem submeter projetos, nunca puderam, né? E a partir desse ano, também os conselheiros municipais de cultura também não podem mandar projetos. De novo, não concordo, mas fiz seguir aquilo que era a decisão do pleno do Tribunal de Contas do Estado. E tinha mais uma questão da acessibilidade, que a senhora retirou, mas se eu puder fazer um comentário. Essa questão da acessibilidade, ela não ficou bem explícita para mim, então eu retiro essa pergunta, porque só está isso mesmo, secretário, falta de acessibilidade nos editais de cultura. Posso fazer só um comentário em relação a ele? Pode, fique à vontade. Talvez a minha resposta não responda, né, o que ela quis perguntar, mas nós concedemos esse ano também uma pontuação adicional para projetos que contemplavam acessibilidade no seu desenvolvimento, né? Obviamente, a lei de acessibilidade existe e deve ser cumprida, né, independentemente de a gente pontuar ou não. Mas nós concedemos uma pontuação adicional para aqueles projetos que deixavam claras as medidas de acessibilidade adotadas no projeto, que é uma forma de incentivo a adotar a acessibilidade, e também, se o sentido da pergunta era em relação à acessibilidade no sentido de ele ser um edital mais acessível, no sentido de facilitar e tal, eu também já respondi da questão de diligenciar. Obrigada, secretário. Obrigada. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Então, creio, secretário, que é referente ao SINDEC, a gente tem aqui os esclarecimentos, perguntas da vereadora Ana Lúcia foram respondidas. Nós temos aí agora também para falar a respeito do Plano Municipal de Cultura. É o senhor mesmo que vai falar ou é a Heloísa que vai estar explanando sobre o Plano Municipal? Eu gostaria de fazer uma introdução de 1 minuto e passo a palavra para a Heloísa. Fique à vontade, secretário. E para quem mais for necessário. O Plano Municipal de Cultura de Joinville, aprovado em 2012 por lei, Lei 7.258, se não me engano, de 2012, sancionada pelo então prefeito Carlito Mers, foi um plano inovador e pioneiro no Brasil. Quero crer que nós tivemos o 3º Plano Municipal de Cultura no Brasil, né, em 2012. Eu mesmo, enquanto presidente da Fundação Cultural de Joinville, em 2016, abri a Conferência de Cultura de Curitiba, explicando o nosso plano, então ele foi referência em outros momentos, mas, como tudo que se inicia, ele teve falhas e teve algumas lacunas, como, por exemplo, falta de instrumentos claros de aferição. Então, em alguns momentos, eu respondia para os conselheiros, não, isso aqui foi cumprido, porque eu sabia que aquilo tinha sido cumprido. Só que os conselheiros não concordavam com os meus critérios. Então, nesse ano, ficou bastante claro na apresentação que a Heloísa vai fazer, e com a ajuda da Ellen, da Laís, que é membro do Grupo de Trabalho, e de todos os outros membros do Grupo de Trabalho, ficou bastante clara a necessidade de a gente estabelecer critérios claros de aferição dos dados para se dizer, foi ou não foi cumprido, né? E também quero aproveitar aqui só para parabenizar a condução desse grupo de trabalho, né, formado aqui por essas meninas e outros membros, que ao longo de alguns meses se debruçaram e analisaram todas as determinações, votações da Conferência de Cultura que aconteceu aqui nessa casa, no mês de maio. Então, elas pegaram todas as resoluções que o Conselho aprovou e inseriram isso no novo plano. Da mesma forma, elas também tiveram a competência de buscar Plano Estadual de Cultura, Plano Nacional de Cultura, determinações de Unesco. Então, ele ficou um plano bastante abrangente, que teve legitimidade quanto à participação popular, né, e não teve, de novo, nenhum item que foi suprimido. Aquilo que a plenária da Conferência Municipal de Cultura pediu, foi inserido, mas eu vou deixar isso para elas fazerem melhor essa apresentação, e só queria aproveitar para parabenizar o trabalho, que foi exemplar. Obrigado, secretário. Convido, então, a Heloísa a vir à tribuna para fazer a explanação e a apresentação dela. Creio que já está aí no computador aí a sua apresentação. Oi, boa tarde. Meu nome é Heloísa, estou coordenadora de Ações Culturais na Secretaria de Cultura e Turismo e estou secretária do Conselho Municipal de Política Cultural.
Inicialmente, gostaria de retificar a solicitação dessa reunião, feita para apresentar o processo de trabalho que a gente tem para o Plano Municipal de Cultura, entendendo que o Conselho é responsável por realizar a correvisão, a atualização do Plano Municipal de Cultura por meio de uma comissão permanente, que atua diretamente com o Plano Municipal de Cultura. Nas reuniões da comissão, houve a solicitação de um agendamento de reunião com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara de Vereadores de Joinville, e conforme solicitação, entrei em contato com a Câmara de Vereadores e fui direcionado ao setor de apoio à comissão, que agendou a reunião. O propósito da reunião seria apresentar os trabalhos da comissão até agora e acolher os possíveis apontamentos que os presentes vereadores possam fazer. Então, agradeço a oportunidade de realizar essa apresentação e solicito, então, que, caso hajam apontamentos, dúvidas, e peço essa colaboração, porque esse é o motivo de estarmos aqui, de apresentar e de poder trocar, inclusive de tirar dúvidas e consultar essa comissão com relação ao andamento dos trabalhos do Plano Municipal de Cultura. Muito bem. Primeiro, eu faço nessa apresentação uma linha do tempo da gestão cultural com os marcos legais, iniciativas e mecanismos. Isso foi retirado do panorama da gestão cultural do Plano Municipal de 2012. E aqui nessa linha do tempo, a gente começa com a estruturação político-administrativa e só em 1866. E só em 1950 começam na cidade de Joinville o estabelecimento de equipamentos de cultura, como a Biblioteca Municipal, o Museu Nacional da Imigração e Colonização, públicos, pensando na gestão pública. E aí eu tenho um histórico, essa apresentação depois pode ficar disponível, eu vou passando mais rapidamente, tá? Para a gente poder ver tudo que precisa. Mas nesse histórico, então, tem alguns marcos importantes que estão em verde, como em 1968, que é o primeiro Conselho Municipal de Cultura como uma instância consultiva. Depois, em 1982, a instância governamental da Fundação Cultural de Joinville. E depois, nos anos 90, começa um movimento de remodelação do Conselho Municipal de Cultura, que vai se estabelecer somente lá pelos anos 2000, de fato, como lei, e organizado com regimento, mas em 1990 começa um movimento. Em 94 é publicado um documento, Cultura para a Qualidade de Vida, organizado por esse movimento da sociedade civil e da gestão pública. E em 1996 é feita a primeira revisão desse documento, que é o segundo documento, é o desempenho de uma política cultural. Então, essas perspectivas, esse panorama está no Plano Municipal de 2012, eu achei importante deixar isso bem visual nessa apresentação também. Em 2010, a gente vai começar a falar sobre isso agora, é estabelecida a lei do Sistema Municipal de Cultura de Joinville, que organiza todos esses elementos que foram implementados anteriormente. Então, o sistema, a finalidade mais importante é a integração desses órgãos, programas e ações do governo municipal e as instituições parceiras, contribuindo para a implementação das políticas culturais democráticas e permanentes. Então, a lei dele é de 2010 e ele articula essas ações transversais, centralizadas e participativas entre a sociedade civil e a gestão pública municipal. Então, o primeiro objetivo do sistema é estabelecer e efetivar o Plano Municipal de Cultura, que, como o secretário falou, foi um dos primeiros do Brasil, aqui de Joinville. A gente teve um dos primeiros planos municipais de cultura do Brasil, e ele vem em 2012. Em 2010, se tem o Plano Nacional de Cultura, e se estabelece que Joinville vai organizar e trabalhar nessa construção do plano, a partir do sistema. Então, também promover iniciativas que apoiem o desenvolvimento do pleno exercício dos direitos culturais, promover iniciativas de acesso a fontes da cultura, consolidar um sistema público de gestão cultural com ampla participação social, transparência, reconhecer o município como território onde se traduzem princípios da diversidade e da multiplicidade cultural. E aí o sistema ele alinha as suas ações com o sistema estadual e o Sistema Nacional de Cultura. Isso aqui é um organograma, é um início de uma tentativa de tentar entender, na perspectiva, colocando o plano como protagonista, já que dentro da comissão o plano é o protagonista. Então, eu coloco o plano nesse momento como protagonista nesse organograma, mas ele pode ser organizado de diversas formas. Aqui, para entendimento, a gente tem o sistema e os elementos que compõem o sistema. Centralizado é o plano municipal,
que é estabelecido pela Conferência Municipal de Cultura, pelas conferências, pelos fóruns, pelos próprios conselheiros, pela sociedade civil e pela gestão durante as conferências. Do outro lado, a gente tem a Secretaria de Cultura e Turismo, que faz a gestão do SINDEC, que o secretário estava falando, a CAP, que é a Comissão de Análise de Projetos, IPCJ e CONFAN, que são mecanismos de patrimônio, o SMIC, que é o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, que é previsto no sistema, mas não foi implementado até hoje, o Programa Municipal de Formação em Cultura, que também está previsto no sistema desde 2010 e também não foi implementado. Do outro lado, a gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, que a gente tem o plenário, que tem as plenárias, são as reuniões bimestrais do Conselho. Esse Conselho é composto por 24 membros, 12 da sociedade civil e 12 do poder público. Daí, isso se multiplica para titulares e suplentes. E a gente tem os fóruns setoriais de cada um dos setores que compõem o Conselho. Os fóruns setoriais são de dança, música, teatro, circo, enfim. E aí a gente tem os sistemas setoriais dentro desse organograma. Hoje a gente só tem o sistema setorial de museus implementado na cidade de Joinville e existe uma vontade, uma organização para que outros sistemas também se organizem. Um sistema setorial funcionaria dessa forma, com o seu plano setorial estabelecido pelos fóruns setoriais, no qual esses fóruns são presididos pelos conselheiros titular e suplente, e existe, no modelo do setorial de museus, a gente tem um conselho gestor, que tem a participação de instituições do setor, da própria gestão pública e dos conselheiros do CMPC. E aí existe essa coordenação e essa organização para que esse sistema aconteça. E a gente vai falar um pouco agora sobre o Plano Municipal de Cultura, especificamente, que é um plano, que é um guarda-chuva, né? Os planos, eles são uma ferramenta de planejamento para a gestão de longo prazo para o setor cultural do município. Então, ele registra os compromissos assumidos pelo poder municipal com relação às políticas públicas e ele tem um prazo que dura 10 anos. Como o secretário citou, a gente teve a primeira publicação do plano em julho de 2012, pelo governo do Carlito Mers, e a gente tem essa validade prevista no artigo 2º da lei, que diz que o plano ele tem uma validade de 10 anos. Então, falando um pouco sobre o histórico desse plano municipal. Em 1968, a gente tem, então, aquela criação do CMC, aquele primeiro conselho. Em 94, a primeira publicação de um documento que norteia políticas públicas na cidade de Joinville. 2005, movimentação, a lei do SINDEC, né, a publicação dessa lei. Em 2007, 2009 e 2011, a gente tem conferências municipais que dão subsídios para a publicação do primeiro plano em 2012. E aí, em 2010, a gente tem a publicação do Plano Nacional, que no momento está prorrogado, e a Lei do Sistema Municipal de Cultura, também publicada. Depois de 2012, a gente teve mudança de governo e teve outros fóruns também, 2013, 2015, 2017, 2019, e esse ano a gente teve a 8ª Conferência Municipal de Cultura. Nesse meio tempo, em 2018, a gente também pode ver que houve a Lei do Sistema Estadual de Cultura e a publicação do Sistema Estadual. E agora a gente está no processo de revisão e elaboração do plano. Então, o primeiro plano ele foi construído a partir dos anos 90, quando teve o início de uma remodelação do Conselho, e até a publicação foram realizados vários fóruns e 3 conferências, especificamente em 2007, 2009 e 2011. E aí a validade, como já citado, foi até julho de 2022. A revisão ela se deu ao longo dos anos, mas foi formalmente iniciado no ano de 2021, através de fóruns setoriais, e se concretizou durante a pré-conferência e a 8ª Conferência Municipal de Cultura, realizada aqui na Câmara. Após a realização, o relatório oficial foi publicado, contendo os apontamentos e as sugestões feitas pelos participantes. No trabalho da comissão, então, a partir desse relatório, a primeira coisa foi entender como deveria ser a estrutura do plano. Essa lei 6705 é a do Sistema Municipal de Cultura, e ela prevê no artigo 13 que o plano contenha diagnóstico, diretrizes da conferência, objetivos gerais, estratégias e metas. Essa é a estrutura do Plano Municipal de 2012, percursos e perspectivas, a lei que institui, o panorama da gestão, os princípios gerais e pressupostos, e depois um panorama de diretrizes e ações setoriais, as metas que foram aprovadas em novembro, e aí a publicação delas. Especificamente, essa estrutura da publicação já impressa. E
para entender como a gente faria esse processo, a gente, né, buscou entender como foi feito de 2012. A gente marcou entrevistas, e aí a Ellen entra comigo nesse trabalho, marcando entrevistas com o Silvestre, que foi o diretor-presidente da Fundação na época, com a Elanil Coelho, que era presidente do Conselho Municipal de Política Cultural na época em que foi publicado, para entender como foi o processo de construção e entender como a gente poderia, a partir desse momento, trabalhar na revisão, respeitando o que já tinha sido construído até aqui, para dar continuidade aos trabalhos, né, ao trabalho tão importante que já tinha sido feito. E aí a gente foi entender as etapas de elaboração a partir de um documento que é o Guia de Elaboração de Planos Municipais de Cultura, feito pela Universidade Federal da Bahia, publicado em 2017. Foi uma articulação junto com o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial de Articulação e Desenvolvimento Institucional. E esse documento ele foi bem norteador, foi uma funcionária da Secult, que está há 30 anos lá, inclusive, que nos direcionou a esse documento. E esse documento ele foi fruto também de uma articulação que vem posterior à publicação do Plano de Joinville, e o próprio Silvestre, que era o diretor-presidente da Fundação na época, ele vai para o Sistema Nacional e também participa da articulação do desenvolvimento desse guia de elaboração. Esse guia ele foi feito especificamente pela Escola de Administração, então ele traz alguns recursos e ferramentas de gerenciamento de projetos, de planejamento estratégico, que são muito úteis para esse novo momento em que estamos. Então, as etapas que o guia traz são basicamente parecidas com o que a gente tem na própria lei do sistema, começando com uma caracterização do município, diagnóstico cultural, a situação atual, depois o futuro desejado, projetar o futuro, prazos e recursos e, por fim, um plano de monitoramento. Mas a nossa realidade foi essa. A gente teve a 8ª conferência, a gente tem a comissão trabalhando, a gente conseguiu organizar uma primeira parte, mas não houve diagnóstico, e a gente estabeleceu dentro da comissão e do CMPC, que a gente deixaria a segunda parte para o ano que vem. Então, a proposta de estrutura segue o modelo do Plano Setorial de Museus, que é uma de 2013, e ela tem uma estrutura visual clara assim, e pedagógica também, para que a gente possa organizar o plano e fazer com que ele seja acessível também. Numa reunião com o secretário, apresentando a estrutura, ele sugeriu que a gente adicionasse o 5W2H, o método e fonte de aferição de resultado nesse plano de ação, e ficou definido que a estrutura do plano municipal seria desta forma: eixo, objetivos, diretrizes e estratégias na primeira parte, após a realização de um diagnóstico, o plano de ação, então, com as ações, um 5W2H e todo o plano de ação para cada uma das ações. O diagnóstico, a gente entende que deveria ter sido feito anteriormente, mas como não foi, e a gente tinha uma consonância dentro da comissão de que existia um prazo apertado para realizar, a gente entendeu que usaria os apontamentos feitos na conferência, usaria o plano de 2012, o plano nacional, o plano estadual, para fazer a primeira parte, e depois de um diagnóstico, que eu vou explicar como vai funcionar, a gente faria essa segunda parte. Então, agora é um relato sobre essa organização. A gente teve que entender o que era cada uma dessas estruturas, né? Então, o eixo definido como áreas de atuação, os objetivos, as finalidades, as diretrizes, as motivações, e as estratégias são os meios, são as ferramentas para se alcançar. E aí, essa é a organização geral de como ficaria. E aqui, o relato de como isso foi feito. O processo ele teve como base 4 documentos primordiais, que foi o documento da 8ª conferência, o plano de 2012, o plano nacional de 2010 e o plano de 2018 plano estadual. E aqui é uma lista de como foi feita essa organização. Então, esse foi um trabalho de sistematização de informações. Eu peguei os apontamentos, todos que vieram da conferência, do plano anterior que não haviam sido realizados, do plano estadual e do plano nacional, e listei todos eles em uma planilha do Excel, colocando a fonte. Num segundo momento, classificando como objetivo, estratégia, eixo ou diretriz. E depois, a gente passou para um momento de identificar os eixos. Junto com a comissão, esses eixos foram estabelecidos, entendendo que, a partir do entendimento de identidade, território e patrimônio, se garante a diversidade, o bem-estar e o exercício da cidadania. A partir disso, é possível que haja difusão, é importante que haja comunicação e se garante um acesso. A partir
e a necessidade e a importância da infraestrutura e de se pensar acessibilidade. E esses eixos todos são muito transversais, e a gente, a partir da infraestrutura e acessibilidade, vai para a educação, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, governança e participação social como eixo central, que norteia e garante que todos os outros eixos sejam cumpridos. E aí, então, foi feita a identificação dos eixos. Aqui eu deixo disponível essa apresentação, depois eu posso deixar o link dela, até, né, no vídeo que tiver esse momento. E aqui a pessoa pode clicar e ter acesso a uma planilha com 178 apontamentos do Plano Estadual, Nacional, Municipal e a Conferência, como foi feito a classificação, né, a organização, essa matriz, que foi uma referência para a nossa organização. Nosso trabalho ele foi basicamente de relatoria e de atualização. Então, a partir dos pressupostos do Plano Estadual, do Nacional, do Municipal, a gente fez a revisão junto com a comissão de todos esses pressupostos. Então, eles foram revisados e validados pela comissão, e ontem foram validados também pelo CMPC. Aqui a gente tem os princípios. Os princípios, eles são que regem todo o nosso documento, né? E eles também tiveram uma atualização. A gente, como o secretário falou, não suprimiu, mas acrescentou ou atualizou conceitos e questões para os tempos que a gente ainda viverá. E aqui estão os objetivos, eles estão organizados em ordem alfabética, mas eles também foram validados, e a validação dos objetivos se deu com um exercício de entender qual era a finalidade de cada uma das diretrizes que vieram, e também com a aglutinação dos apontamentos feitos na conferência. E aqui, voltando aos eixos, a gente, depois daquela organização de entender quais eram os eixos, a gente colocou os 7 eixos, como eu já falei, e eles foram classificados. A partir disso, a gente tem as diretrizes e as estratégias. Como visualmente a gente apresenta nesse momento, elas estão nesse formato, mas eles ainda passam também por refinamento, e a gente aqui também solicita essa leitura da comissão para essa validação dessas proposições. Em escuro, né, vermelho e mais escuro, está a diretriz, e abaixo está as estratégias. Elas sempre correlacionadas às diretrizes. Então, aqui, depois, esse documento pode ficar disponível para uma leitura mais minuciosa, obviamente. E essa primeira parte a gente conseguiu finalizar, né, com os objetivos, os princípios, os pressupostos, os eixos, as diretrizes, as estratégias. E uma segunda parte ficou aprovada para que se tenha um diagnóstico, um plano de ação e um plano de monitoramento. Como funcionaria esse diagnóstico? Com a caracterização do município, inclusive indicada pelo guia de elaboração, uma análise SWOT, que também é indicado pelo guia, identificando as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, e os indicadores estratégicos, que seriam um levantamento de informações e indicadores necessários para a elaboração do plano de ação. A gente tem no plano de 2012 algumas questões como metas que não eram quantificáveis, como o secretário falou. A gente não tinha possibilidade de verificação delas. Então, quando você tem uma meta de aumentar em 100% a frequência em um museu e não se sabe qual era a frequência naquele momento, você não tem como garantir o cumprimento dessa meta sem ter o dado de como, né, qual era o estado naquele momento. Então, uma das estratégias que a gente vai usar é de fazer esse levantamento de indicadores estratégicos. Então, aqui eu faço um recorte da estratégia 4.1.1, que é equipar e otimizar a estrutura dos equipamentos culturais do município de Joinville. E aqui fiz um exercício prático meu, mas que deve ser feito por uma consultoria contratada, terceirizada, e também pela comissão do plano. Mas uma lista breve, por exemplo, de quais são os indicadores que eu preciso, quais são as informações que eu preciso para elaborar esse plano de ação. Então, se a minha estratégia é equipar e otimizar a estrutura, quais são os dados que eu preciso para, então, realizar um plano de ação sobre isso? E aí, o plano de ação ele seria composto por um 5W2H, um diagrama gigante com cronogramas, um vínculo com os planos e os programas municipais, programas financeiros, inclusive, a validação em relação com os princípios objetivos e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, as metas quantitativas e temporais e um plano de monitoramento com método e fonte de aferição de resultado em cada uma das estratégias. Então, esse aqui seria meio que um exercício também desse plano de ação. Esse foi o cronograma aprovado pelo CMPC,
prevendo essa publicação, que acabou tendo atraso por conta de algumas vacâncias e alterações dentro do Conselho. A gente teve esse atraso também na própria comissão. E aí a gente tem a previsão de, após 12 meses da publicação da parte 1, a gente publica a parte 2. E aqui tem a pasta com todos os materiais de consulta que podem ficar disponíveis também para quem desejar. É isso. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Heloísa. Vereadora Ana, alguma pergunta para a Heloísa? Não? Pode falar. Só quero elogiar o trabalho de vocês, né? Tá muito bem organizado, eu acho que de forma bastante pedagógica, didática, fácil de entender, fácil de compreender, né? Parabéns aí pela equipe, pela comissão que organizou tudo isso que dá trabalho. Eu quero passar a presidência agora para a vereadora Ana. Eu tenho um compromisso às 3h30 na Senfra, então vou precisar me ausentar. E já aproveito e já passo a palavra para o secretário que quer complementar sobre o plano municipal. Agradeço as meninas todas aí que trouxeram essa excelente explanação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vereadora Ana. Obrigada, vereador. Então, passo a palavra ao nosso secretário. Obrigado, vereadora. Presidente da comissão, eu gostaria de só fazer uma solicitação, Elo, que eu não te fiz ainda, que eu acabei de pensar, que a gente terminasse a apresentação com o nome das pessoas do grupo de trabalho, né? Acho que até para, né, dar nome a quem fez o trabalho mais árduo, mas destacar, vereadora, mais uma vez aqui, o grande comprometimento, né, de todo o grupo de trabalho, em especial das nossas duas servidoras, da Heloísa e da Ellen, né, que se debruçaram sobre isso ao longo de meses e fizeram um trabalho que busque atender a todo mundo. Também destacar que essa é uma construção social, da sociedade civil, ela não é uma construção que parte do governo, né, não é o governo que coloca quais são os objetivos, não é o governo que coloca quais são os eixos, é uma construção que nós também participamos, mas nós não definimos. Nós discutimos, participamos, mas não definimos. Então, só para deixar isso bastante claro. E finalizando, a Luísa também já comentou, mas é importante dizer que isso aqui é uma apresentação prévia para a Câmara, né? Nós quisemos, em respeito às comissões de legislação e comissão de educação e cultura, fazer uma apresentação, mostrar para vocês aquilo que está sendo conduzido pelo grupo de trabalho, que foi aprovado ontem à noite no Conselho Municipal de Cultura, mas que oportunamente ele vai vir oficialmente, né, vai ser remetido agora à Procuradoria-Geral do município, que vai se manifestar, e oportunamente será remetido à Câmara de Vereadores para fazer, né, a análise do texto oficial, enfim. Então, finalizo, eu falei que ia finalizar, mas finalizo de verdade agora, só informando as pessoas que nos assistem da relevância e da importância que tem um plano municipal de cultura. Primeiro, porque ele é um instrumento de Estado, né? Ele não é um instrumento de governo, então o nosso governo vai passar e os próximos governos deverão também se pautar por esse documento. Segundo, essa proposta de plano que foi feita, ela corrige algumas questões do plano de 2012, né, que a gente já comentou aqui algumas, mas também eu diria que ele é um plano bastante execuível, né? Ele é um plano que não está criando coisas mirabolantes, ele é um plano que foi construído a partir daquilo que realmente é um desejo de todo mundo, que é um desejo nosso também, né? E estamos muito felizes em poder fazer essa apresentação aqui de um trabalho tão bem conduzido. Obrigado pela oportunidade de nos manifestarmos e apresentarmos isso. Obrigada, secretário. Eu gostaria de aproveitar esse tempo também para falar com o público que nos acompanha, especialmente o público da cultura, né, dos movimentos sociais, que nos questionaram sobre a realização dessa reunião, questionaram o nosso mandato, porque nós fizemos a divulgação da reunião. É um compromisso do nosso mandato, como mandato educador, de informar
as pessoas interessadas sobre aquilo que está sendo discutido aqui na Câmara de Vereadores, como é de todos os vereadores. E como essa reunião extraordinária nos foi comunicada ontem à noite, hoje pela manhã, no melhor horário que nós consideramos, perto das 9 e 10 horas, nós comunicamos a realização da reunião. E fomos questionados porque lá na comunicação era uma discussão sobre o SINDEC. Essa foi a informação que nós recebemos. Seria uma reunião para discussão sobre o SINDEC. Isso nos foi passado, isso nos foi informado. Deixei bem explicado depois, numa comunicação para os grupos dos quais eu faço parte, de que não é responsabilidade dos vereadores e das vereadoras, e quero reafirmar isso aqui, a elaboração da pauta. Mas, se houve um equívoco, se houve um engano, né, quero aqui fazer esse apelo a quem me acompanha nas redes sociais, a quem acompanha o nosso mandato, de que o erro é humano, né? Estamos aí sujeitos ao erro, não queremos causar nenhum problema, nenhum dano, nem impedir que alguém participe dessa ou daquela reunião. Nós cumprimos aquilo que o nosso mandato tem como objetivo, ser educador, informar aquilo que nós estamos fazendo com aquilo com que nós nos comprometemos a defender, e a cultura é uma dessas pautas que nós defendemos. Então, não foi nenhuma, usar um termo de que nós fizemos uma divulgação atravessada, não tem atravessamento nessa divulgação, nós divulgamos exatamente aquilo que nós recebemos. Foi corrigido, foi informado, e aí aqui, Heloísa, você colocou no início, né, ali fora da sessão, do que nós poderíamos estar sugerindo. Infelizmente, não está aqui o vereador Brandel e nem o vereador Neto, mas aí eu faço a pergunta e, ao mesmo tempo, já faço a sugestão de que nós possamos fazer uma outra reunião, secretário, como essa, num horário em que possa ter maior participação. Eu sempre coloco isso como uma questão muito importante, né? Nós estamos falando de cultura e nós estamos falando de pessoas que, sim, trabalham com a cultura, são produtores culturais, são artistas e, portanto, não têm assim todo o tempo disponível para participar de uma reunião nesse horário que é a reunião da Comissão de Educação. Mas, se houver uma solicitação, eu tenho certeza absoluta que tanto o vereador Brandel quanto o vereador Neto irão acatar para que seja feita uma nova reunião num horário que seja mais adequado para ter uma maior participação. Acho uma pena, realmente, né, nós estamos aqui discutindo um tema tão importante e nós não temos a participação dos principais interessados, que são os agentes, que são os artistas, que são as pessoas que fazem a cultura acontecer na cidade. Então, fica aqui esse registro, óbvio que eu vou ter que consultar os demais vereadores para que a gente possa fazer essa apresentação. Heloísa, não sei se já foi feito. Já foi feito. Mas para que a gente possa fazer uma reunião, se assim o secretário também concordar, num novo horário, para que a gente possa ter a maior participação. Porque durante a Conferência Municipal de Cultura, e eu participei, fiz questão, não consegui acompanhar em todos os horários, mas eu participei, teve uma boa participação. Então, que nesse momento aqui também a gente possa estender tanto para a discussão sobre as dúvidas do SINDEC, e eu quero aqui agradecer ao secretário que já respondeu, mas seria importante que as pessoas interessadas também estivessem aqui, quanto, de novo, de uma apresentação do Plano Municipal de Cultura. Era isso, não sei se a Heloísa quer se manifestar, Ellen, Laís. Pode. Boa tarde a todos. Enfim, a minha manifestação ela vem única e exclusivamente com a finalidade de corrigir algumas questões e algumas limitações minhas com com relação à minha representatividade aqui. Eu fui chamada como membro do CMPC. No entanto, desde o início, quando eu comecei a fazer parte da comissão para a elaboração do plano, eu venho como membro da sociedade civil, cidadã interessada e curiosa,
que veio para participar e contribuir. Nesse sentido, eu também venho alertar que hoje a minha participação aqui é como uma pessoa da sociedade civil e não vinculada ao CMPC. E por que eu faço isso? Porque eu me eximo da possibilidade, mesmo hoje, sendo suplente da Setorial de Formação e Cultura, por que eu me eximo dessa representação hoje? Por questões de limitações e de ritos relativos à nossa representação dentro do CMPC. Para representar o CMPC aqui, eu teria que ter recebido uma comunicação via ofício e aí, eventualmente, isso não aconteceu. E, inclusive, isso justifica o não comparecimento de alguns membros que estavam descritos em pauta, né? O João e o presidente do CMPC. O ofício não foi encaminhado, não foi aprovado dentro da plenária. O que são falhas de comunicação, realmente? São erros que acontecem e, nesse sentido, eu, como pessoa da sociedade civil, e hoje, agradecendo novamente o convite, hoje, como suplente da Setorial de Formação e Cultura, sugiro que esse ofício seja encaminhado, porque é do interesse de nós, né, da sociedade, por vias de CMPC, fazer parte dessa reunião. E aí acho iluminado a tua sugestão de fazer a mudança de horário, porque é uma demanda de muitos conselheiros, inclusive, que não têm a possibilidade, já que o papel do CMPC é estar aqui dentro dessas esferas, articulando e fiscalizando, enfim. Mas, como a função do CMPC ela é voluntária, nem sempre as pessoas vão estar disponíveis para aparecer aqui. E é isso, agradeço. Obrigada, Laís. Bom, vou fazer, então, esse requerimento aos demais vereadores para que nós possamos fazer uma nova reunião. Do trâmite interno do Conselho, eu não sei como é que funciona, mas da Câmara de Vereadores, a comissão, as pessoas que são os técnicos responsáveis pela comissão, eles enviam esse ofício para o Conselho, para a Secretaria e para os convidados. É assim em todas as reuniões, com todos os requerimentos que nós aqui fazemos. Então, nunca é o vereador, a vereadora Ana não faz envio, né? Embora as pessoas me peçam, não cabe a nós, existe uma equipe técnica da Câmara de Vereadores que é responsável por isso. O que nós fazemos é enumerar as pessoas, os convidados, e passamos para essa equipe que vai fazer, sim, a comunicação. Internamente, em relação ao Conselho, à Secretaria, quem recebe, quem não recebe, não é nossa responsabilidade e também não é responsabilidade dos técnicos da Câmara. Só para deixar bem explícito como é esse funcionamento, como é esse trâmite, né? Então, os vereadores aqui fazem requerimentos e esses requerimentos são encaminhados para a equipe técnica. E é a equipe técnica que vai dar o encaminhamento e o andamento necessário para a realização da reunião ou não. E as reuniões, elas podem ser... nós podemos fazer o requerimento verbalmente aqui, na reunião da comissão, ou por escrito. Então, não tem outra forma. A vereadora Ana Lúcia, o nosso mandato não faz convocação de reunião. Nós não temos esse poder. Né? Nós temos essa casa tem um rito também, tem as suas formas e nós precisamos respeitá-lo. Não foi a vereadora Ana Lúcia, nem o mandato educador que fez o requerimento para essa reunião de hoje à tarde, né? De novo, reforçando. Tem um rito que foi estabelecido e que é respeitado. As reuniões, outra coisa que eu quero explicitar aqui, as reuniões extraordinárias, elas podem ser convocadas, inclusive, no mesmo dia. Hoje, se aqui tivesse quórum e os vereadores quisessem convocar uma outra reunião extraordinária, isso é possível. Não há nenhum desrespeito, né, ao regimento interno da casa. Não, é possível. Portanto, as reuniões extraordinárias, elas surgem de acordo com a necessidade do debate ou que o vereador fez o requerimento e nós acatamos e participamos se podemos ou não. Né? Nada é feito querendo prejudicar as pessoas. Eu imagino que não. Né? Eu vou falar aqui por mim. Mas foi feito um requerimento e nós acatamos e estamos aqui participando da reunião.
Mais alguma observação, secretário? Eu queria só fazer uma... a Laís comentou de ela não ser representante do Conselho. Eu queria chamar para mim essa responsabilidade, porque o presidente, o vereador Brandel, me perguntou, aquela menina de branco, a Laís, ela representa o quê? Eu falei, ela é do Conselho. Né? Então, aí ele entendeu que ela estava representando o Conselho, por causa da pergunta. Né? Mas, então, só para dizer que fui eu que fiz essa... que mencionei, né? Não foi o vereador aqui. Sem mais, dou por encerrada a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada e uma boa tarde.